Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem, agora que vocês já viram um vídeo explicativo sobre o que são verbos, nós vamos fazer as atividades e eu vou dar mais uma reexplicadinha para vocês. Então, abre o livrinho de vocês na página 52, tá? Nós iremos fazer as atividades das páginas 52 até a página 58, ok? Então, nós já entendemos que verbos são palavrinhas que vão indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Essas palavrinhas são chamadas de verbos. Então, aí no número 2 da página 52, nós temos 3 verbos: correram, anoiteceu e estou. Bem, correram indica uma ação, indica que alguém fez uma atitude, fez um ato, uma ação. Correram está no passado, termina com AM, indica que essa ação já foi feita. Eles correram. Anoiteceu indica um fenômeno da natureza, foi algo ocorrido na natureza. E estou indica um estado, indica que a pessoa está, ok? Então, os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos, eles podem variar o seu modo, o seu tempo, a pessoa, o número. Então, o verbo ele pode estar no presente, no pretérito ou passado ou no futuro. Os tempos verbais são presente, passado e futuro. O verbo ele pode estar no modo imperativo, no modo subjuntivo e no modo indicativo. O verbo pode estar no singular ou no plural, tá bem? Isso nós vamos ver com o decorrer das atividades. Então, no número 3, nós temos o verbo cantar. O verbo cantar, ele é o verbo da primeira conjugação, ele termina em ar, no infinitivo termina em ar, cantar. E aí vocês vão dizer em que tempo verbal eles estão nas frases. Percebam, minha mãe canta muito bem. O verbo é canta, né? De cantar. Esse verbo está no presente, no passado ou no futuro? A ação aconteceu, a ação vai acontecer ou a ação está acontecendo? E aí você precisa classificar. Letra B. Eu já cantei no coral da escola. O verbo está no presente, no passado ou no futuro? Meus amigos cantarão no dia da formatura. Presente, passado ou futuro? O que a gente consegue observar? E aí eu já estou lá na página 53. As formas verbais canta, cantei, cantarão, vem do verbo cantar. Então, como eu disse, os verbos no infinitivo, eles têm 3 terminações: a, e ir. Primeira terminação a, segunda terminação e terceira terminação ir, ok? E aí nós temos exemplos de verbos que estão na primeira terminação ou conjugação, de verbos que estão na segunda terminação e de verbos que estão na terceira terminação. No número 4, vocês vão completar as frases com as pessoas correspondentes às formas verbais, ou seja, com os pronomes. Lembram que no bimestre passado nós estudamos pronomes? Então, agora vocês vão completar com os pronomes. Por exemplo, ontem, taranana, nadei muito. Qual é o pronome que vai completar aí essa forma verbal? Ontem eu nadei muito. E aí, assim por diante, tá? Vocês vão completar com os pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Então, nós vamos perceber nessa atividade que os verbos eles podem variar em número, porque eles podem estar no singular ou no plural, e eles também podem variar em pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, ok? Então, nós vamos ver aí o verbo estudar. Ó, no singular, eu estudo, tu estuda, ele ou ela estuda. No plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. A ação está acontecendo, o verbo está no presente, ok? Página 54. Na página 54, nós temos uma tirinha.
Dessa tirinha, vocês vão transcrever, ou seja, escrever na letra A as palavrinhas que são verbo. Então, vocês precisam observar se são palavras que indicam ação, que indicam estado ou fenômeno da natureza. Se indicam isso, são verbos, vocês vão colocar aqui, da forma em que estão no quadrinho. Não vai colocar no infinitivo, não, ok? Letra B. Os verbos parece e chupa estão em que tempo verbal? Estão no presente, no passado ou no futuro? Aí vocês vão dizer. Letra C. Qual dos verbos que você copiou está no infinitivo, ou seja, está na terminação ar, er ou ir? Qual dos verbos? Letra D. A locução vou experimentar no terceiro quadrinho pode ser substituída por experimento, experimentarei ou experimentei. Letra D. Escreva o pensamento da personagem do segundo quadrinho na terceira pessoa. Então, olhem só. Na verdade, tá assim, ó. O garoto chupa aquilo com tanto gosto. Bem, você vai colocar na terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Então, eles chupam aquilo com tanto gosto. Você vai usar o pronome eles. Letra E. Qual é o infinitivo dos verbos abaixo? A que conjugação pertence? Então, o verbo parecer, ele está em qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira? O verbo chupar está na primeira, segunda ou na terceira? O verbo ir está na primeira, na segunda ou na terceira? Lembrando, verbos da primeira conjugação terminam em ar. Verbos da segunda conjugação no infinitivo terminam em ir. E verbos da terceira conjugação terminam em ir. Página 55, número 6. Leia o anúncio publicitário. Eu respeito, tu confias, ela luta, nós admiramos, vós valorizais, elas conquistam. O anúncio foi construído com verbos, né? Tem o verbo respeitar, o verbo confiar, o verbo lutar, o verbo admirar, o verbo valorizar e o verbo conquistar. Em que tempos verbais esses verbos foram empregados? Foram empregados no pretérito, no presente ou no futuro? Letra B. Quem é o anunciante? E aí vocês precisam ver quem é o anunciante. E qual é a finalidade do anúncio? Para que ele foi publicado? Ok? Número C. Letra C, já estou bugando aqui. Letra C. Você acha que a escolha dos verbos usados no anúncio expressa essa intenção? Expressa a intenção, a finalidade que eles queriam? Vocês acham isso? Por quê? Aí você justifica. Página 56. Levando em conta o objetivo desse anúncio, por que todos os verbos foram empregados no tempo presente? Levando em conta o objetivo, né? Por que os verbos foram empregados no tempo presente? Número 7. Vocês irão passar o verbo respeitar para o plural, mas no tempo indicado. Por exemplo, no singular, assim, ó, tá no presente, o tempo é presente, tá no singular assim. Eu respeito. Nós respeitamos. Tu respeita. Vós. Aí vocês vão completar. Ele respeita. Eles. A mesma coisa vocês vão fazer com o verbo respeitar no singular, no passado e no futuro, ok? Letra A. Ao passar para o plural, houve alteração nas terminações do verbo? Por quê? Houve? Sim, óbvio que houve, mas por quê? Por que a gente há essa alteração? Há essa alteração para poder concordar com as pessoas do plural. Porque eu não posso falar nós respeita, eu preciso falar nós respeitamos, ok? Página 57. Ao mudar o tempo, houve alteração nas terminações do verbo? Justifique. Também precisa, quando eu mudo o tempo, eu também preciso mudar a terminação para também concordar
o verbo com o tempo, tá? Com o tempo presente, com o tempo passado ou com o tempo futuro. O modo como o verbo se apresenta expressa uma atitude de certeza, uma atitude de dúvida ou uma atitude de suposição. Quando vocês verem isso, vocês vão aprender os modos do verbo. O verbo ele pode estar no modo indicativo. Indicativo, ele vai apresentar um fato certo, uma certeza, algo real, algo definido. O modo subjuntivo, ele vai exprimir dúvida. Ele pode te dar uma suposição, é uma incerteza, não é nada certo. E o modo imperativo, ele te indica um pedido, um conselho, uma ordem, um desejo, tá bem? Número 8. Agora, leia uma parte de uma entrevista com Leandro Sanches da Costa, desenhista de dinossauros. Leandro, desde quando você gosta de dinossauros? Eu sempre gostei muito de todos os bichos. Eu já tive até a coleção de lagartixa, mas eu adorava os dinossauros porque eles não eram grandes, e sim porque eu sabia que esses bichos estavam mais perto da gente, que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles. Bem, vocês vão precisar destacar todos os verbos encontrados nessa entrevista, tá bom? Então, você pega o seu marca-texto ou circula lápis. Depois, vocês vão dizer em qual tempo verbal a maioria dos verbos foram empregados. Foram empregados no presente, no passado ou no futuro? E por quê? Letra C. Qual é o verbo que se encontra no infinitivo? No texto, tem um verbo que se encontra no infinitivo. E aí, vocês vão ver qual é o verbo, tá? Letra E. Levando em consideração o modo como os verbos foram utilizados pelo entrevistado. Então, os verbos utilizados pelo entrevistado, eles indicam ordem, eles indicam dúvida ou eles indicam certeza. Você vai marcar. Letra F. Essa atitude do entrevistado expressa que os verbos foram empregados no modo imperativo, no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Você também precisa marcar apenas um. E letra G, transcreva a resposta do entrevistado na primeira pessoa do plural. Então, olhem só, se ele começou usando o pronome eu na primeira pessoa do singular, vocês vão começar utilizando o pronome na primeira pessoa do plural. Então, ó, eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Então, na primeira pessoa do plural, eu começo com nós. E aí, você vai colocando toda a entrevista de acordo com esse pronome na primeira pessoa do plural. Então, nós sempre gostamos e assim por diante, até o final, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Façam com atenção, caprichem na letrinha. Uma boa aula, um bom final de semana e um bom feriado.